Olá, meu nome é Marco Antônio Volpe, sou cirurgião cardiovascular. Estamos aqui no programa Med Saúde, juntamente com o Dr. Aloysio Proença, que é cardiologista e vai conosco apresentar o programa. E temos o prazer de receber a doutora Eliane Tiene, infectologista em São Paulo, para falar conosco sobre a varíola do macaco. Não percam! Olá, o programa Med Saúde hoje tem o prazer de receber a infectologista doutora Eliane Tiene e eu já inicio, Eliane, te fazendo uma pergunta. O que é varíola dos macacos? Olá, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão relevante. A varíola dos macacos é uma doença viral zoonótica, ou seja, uma doença transmitida pelos animais aos seres humanos, primariamente, e de forma secundária também de pessoas para pessoas. Os primeiros casos se iniciaram em 1958, entre primatas isolados para a pesquisa, e os primeiros casos em humanos se iniciou em 1970. E onde exatamente foi que surgiu os primeiros casos? As áreas hoje em dia que são consideradas endêmicas são na África, a região central, a região do Congo, a bacia do Congo, e outra região que é endêmica, que é na África Ocidental. Essas regiões normalmente têm casos e os principais transmissores são roedores e primatas. Eles transmitem aos humanos através do contato sem nenhuma proteção ou através de fluidos corpóreos desses animais. Quando eu digo fluidos corpóreos, é saliva, sangue, tecidos, vísceras desses animais. Após isso, a transmissão do humano para o humano, então é transmitida através das lesões e também de outros fluidos corpóreos, ou seja, saliva, sangue de humanos, lesão com contato com as lesões. Eliane, como é que ocorre essa transmissão? Como é que isso acontece na prática? A princípio, a transmissão, então, se deu dos animais que são hospedeiros naturais para os humanos. Então, os animais nas selvas da África são hospedeiros naturais e, através do contato com esses animais e saliva, secreções, vísceras e sangue desses animais, começou, então, a aparecer os primeiros casos em humanos. Após isso, entre os humanos, a doença pode ser transmitida através de gotículas respiratórias, então da respiração, através também do contato com as lesões ou aquelas secreções das lesões, então principalmente no contato direto entre as pessoas que estão doentes. Você acha que nós temos potencial para uma nova pandemia? Sim, é possível. É possível. Pela transmissão e pelos vários meios de transmissão, tanto respiratórias quanto contato com as lesões, que às vezes são imperceptíveis e que às vezes também se confundem com outras doenças infecciosas, então sim, é possível. Eliane, agora nesse momento que a gente está vivendo, que tem muitas viroses aí, mas cada uma delas tem suas particularidades. Então minha pergunta é, como que é a manifestação da varíola do macaco, quando que as pessoas precisam ter aquele gatilho para procurar um atendimento médico? A princípio, Aloysio, a manifestação da doença é por sintomas gerais como qualquer outra virose. Uma febre, uma dor de garganta, uma dor no corpo, uma dor de cabeça, como se fosse qualquer outra doença viral. Após cerca de uns 3 dias, começam a aparecer as lesões de pele. E as lesões têm uma evolução natural. Então, a princípio, são lesões planas, avermelhadas. Depois, elas podem se manifestar com uma pequeno ponto de pus, uma lesão, então, que nós chamamos de umbilicada. E depois, ela pode virar uma crosta. Eliane, quem corre o risco de contrair a varíola dos macacos? Qualquer pessoa corre o risco de contrair a varíola dos macacos, desde que tenha
o contato com alguém que tenha a doença, desde que tenha o contato com alguém que tenha que seja uma lesão única, já é transmitido. Há que se tomar muito cuidado com o estigma que estamos vendo aí com as mídias, né? Apesar de nós termos até então cerca de 98% dos casos no mundo todo entre homens que fazem sexo com homem, nós não podemos estigmatizar essa doença. Ela não pode virar a nova peste gay desse momento, como nós tivemos com HIV lá nos inícios nos anos 80, né? Então, qualquer pessoa que tenha um contato com alguém que tenha uma lesão, que esteja doente, mesmo no período de febre, pode sim contrair a doença. Quanto tempo, Eliane, uma pessoa que contraiu, como você estava nos explicando, muitas vezes ela está infectada e não percebe? Quanto tempo ela ainda fica infectando uma outra pessoa? A pessoa começa o período de transmissibilidade, aí já no período febril, e ela então transmite enquanto tiver alguma lesão, ou seja, até que as lesões desapareçam, ela está transmitindo a doença. Você tem uma ideia de quanto tempo demora para desaparecer isso? Ou seja, para a gente ter uma ideia, para o nosso público ter uma ideia de, uma vez contaminado, né, com quadro febril, em média, quanto tempo até o desaparecimento das lesões? Ou seja, por quanto tempo essa pessoa, muitas vezes sem saber, pode estar contaminando outras pessoas? Cerca de 3 a 4 semanas. Isso é bastante tempo. Um mês. Bastante tempo. Baseado nessa amplitude de tempo, 3 a 4 semanas, é praticamente aí um mês, e isso realmente, os infectados realmente podem estar transmitindo isso a várias outras pessoas. Ou seja, então a possibilidade de isso se tornar uma nova pandemia é muito real. É muito real, é muito real. Porque, como eu disse, algumas lesões às vezes são imperceptíveis e estão no local de difícil percepção até do contato da pessoa exposta. Então, isso pode estar, até o número que nós temos hoje em dia pode estar subnotificado. Mesmo se nós pensarmos nos dados das áreas endêmicas, que tem uma limitação na sua vigilância, então nós temos dados dessas áreas que também podem estar subnotificados. E os nossos também. Primeiro porque muitos profissionais ainda não estão pensando na doença. E a doença já está aí. Temos vários casos, inúmeros países, um número estrondoso. Nós temos aí nos últimos 7 dias, só nas Américas aqui, um aumento de 12% do número de casos. Obviamente que estamos melhorando a forma de notificação e a forma de diagnóstico da doença. Então, hoje em dia, vários laboratórios já estão fazendo o exame, o teste molecular para diagnóstico. Então, por isso, até agora, eu acredito que esse número esteja subnotificado. Entendi. E no universo infantil, como você disse, que as crianças também estão expostas. Aqui no Brasil, já tem casos relatados em crianças e isso pode, como crianças, obviamente é idade escolar, então isso também pode ser um outro potencial de gatilho de espalhar mais rapidamente essa doença? Sim, temos sim números, temos várias crianças já infectadas, mas eu insisto que esse número pode estar subnotificado, porque as crianças às vezes apresentam poucas lesões. E, a princípio, quem tem procurado mais os serviços de saúde devido ao aparecimento das lesões, até para diagnóstico diferencial com outras doenças sexualmente transmissíveis, então são os homens que fazem sexo com homens. Eliane, agora pensando no público que está nos assistindo, diante dessa situação e desse potencial que nós temos e desse período longo da possibilidade de infecção, como que eu posso fazer, eu, indivíduo comum, para me proteger, para proteger meus familiares, enfim, o que eu devo e o que eu posso fazer para me proteger em relação à varíola dos macacos? Não estando ainda com a doença,
Então, vamos lembrar um pouco do que nós aprendemos com o Covid. Uma vez que a doença pode ser transmitida por gotículas de saliva, por vias respiratórias, então o distanciamento é importante, o uso de máscaras em ambientes fechados é muito importante, a higienização das mãos é extremamente importante, quer seja com álcool 70, quer seja com água e sabão. Uma vez estando já com o diagnóstico da doença, é importante o isolamento social. É importante o isolamento dentro de casa, é importante o cuidado com os utensílios domésticos, cuidado com roupas de cama, cuidado com toda a superfície de onde você está. Então, pelo que você está me dizendo, em que situação que esse indivíduo vai ter que ser isolado num hospital? Porque pelo que você me diz, então, ele pode ficar isolado em casa. Então, qual seria a situação de deixar esse indivíduo num isolamento hospitalar e qual seria a situação de liberá-lo para ficar isolado, e aí esse isolado precisa muito da consciência da pessoa, né, pelo que você está me dizendo, em casa? Quais são os critérios e quando que a gente interna ou não um paciente com varíola dos macacos? Mas você não vai me responder agora. Um minutinho, no segundo bloco, a gente volta com a tua resposta. Voltamos, e para você que está nos assistindo agora, que ligou a TV agora, eu vou repetir a pergunta para a doutora Eliane. Eliane, o que fazer com o indivíduo que tem a varíola dos macacos? Ou seja, quando que ele deve ser hospitalizado? Quando que ele pode ficar isolado em casa? É seguro ficar isolado em casa? O que fazer nessa situação? Bom, só situando um pouco como é que estamos no panorama, e aí eu vou te responder, tá bom? Nós temos globalmente um número já bastante elevado de casos confirmados. São cerca de 52 mil casos no mundo confirmados, entre quase 50 países membros da OMS. Se a gente falar situação América, os países com uma incidência maior são os Estados Unidos, o Brasil, o Canadá e o Peru. Então, nós estamos aí entre os 4 com o maior número de casos confirmados de doença. No Brasil, nós estamos com mais de 5 mil casos já confirmados e outros ainda em análise. Nos últimos 7 dias, houve aí um aumento importantíssimo do número de notificação, de número de confirmação de casos. Acho que isso se deve particularmente porque alguns laboratórios particulares já estão fazendo o teste molecular. Até então, eram só laboratórios de referência, cerca de 2 no país, que estavam fazendo o diagnóstico. Então, havia uma limitação. Sim. Então, agora com esse número maior de laboratórios, que já estão com a liberação da OMS e da liberação do Ministério da Saúde para a realização do teste molecular, então nós estamos tendo sim um aumento de casos confirmados. Dentre esses casos, no mundo, cerca de 10% só que requer uma hospitalização. Se a gente fala de taxa de letalidade, nas áreas endêmicas, nós temos cerca de 3 a 5% de letalidade. No entanto, esses valores podem estar sendo subnotificados pela limitação na vigilância desses países, dessas áreas endêmicas. Na verdade, a hospitalização é em função de lesões secundárias. Então, hospitalizar um indivíduo só porque ele tem varíola dos macacos, em teoria, de forma assim genérica, não seria necessário. Uma vez guardado, se o quadro clínico for bom, ele não apresentar comprometimento da imunidade, feito o diagnóstico, ele é isolado em casa, isto. O isolamento deve ser feito em casa, até considerando o tempo longo de isolamento. Sim. Né? E o que ele precisa, a princípio, são sintomáticos, remédios para melhorar. Febre, remédio para melhorar uma dor, remédio para melhorar
uma náusea, uma dor no corpo. É o que precisa. E uma boa orientação, aí é que está o nosso papel, a orientação quanto aos cuidados das lesões, como qualquer ferida de pele. Então, pode ter uma infecção secundária. Então, a limpeza é fundamental. Deixar a área limpa é fundamental, né? E algumas lesões que já apresentaram alguma infecção secundária também não requerem uma internação, né? É possível cuidar em casa. O que nós precisamos internar são aqueles pacientes que têm lesões importantes, principalmente lesões genitais com dores refratárias. Eliane, uma criança infectada, ela tem que ficar sem ir à escola? Por quanto tempo? Como que deve, então, o público que está nos assistindo, que tem algum filho, algum familiar em fase escolar, o que fazer e por quanto tempo? A criança também, como qualquer outra pessoa, deve ser mantida em isolamento dentro de casa, com os devidos cuidados, com as devidas orientações, né? Ela não deve ir à escola. Eliane, falando agora de um contexto aqui bem Brasil, como que está a distribuição dessa nova doença no país? Se tem algum estado ou região que tenha se destacado mais ou que esteja tendo maior número de casos ou de internação? E outra coisa também, eu acho que aqui no Brasil ainda não foi registrado nenhum óbito pela varíola do macaco, correto ou não? Não, nós já temos casos de óbito, sim. Foram 2 óbitos. Então, e falando até um dado sobre óbito, nas Américas, com um número tão grande que nós já temos de casos confirmados, nós tivemos apenas 4 óbitos registrados, notificados. No Brasil, nós já tivemos 2 casos que estão em investigação do motivo e que levou ao óbito desses 2 indivíduos, esses 2 pacientes. No Brasil, até o momento, nós temos casos confirmados, 5.000 casos confirmados. Dentre esses casos confirmados, nós temos um predomínio do sexo masculino na idade entre 25 a 45 anos. Essa é a faixa etária mais acometida. Dentre essa população de casos confirmados, cerca de 95% são assumidamente homens que fazem sexo com homens. Mas, no entanto, mais uma vez, nós não podemos estigmatizar a doença. Isso são dados epidemiológicos, a princípio. Certo. E tem algum estado ou cidade, por exemplo, alguma região do Brasil que está assim, com maior número de casos ou com casos mais relevantes que outra região? Sim, no Brasil nós temos São Paulo e Rio de Janeiro concentrando o maior número de casos. E em relação ao tratamento, você já disse que, ou seja, cuidado básico de toda lesão de pele com ferida, que isso é muito importante, é básico e é simples de fazer, né? Mas assim, existe algum medicamento específico para a varíola do macaco? Não há nenhum tratamento específico ainda. Há um antiviral que foi desenvolvido para a varíola humana e que provavelmente vai ser liberado também para o tratamento da varíola dos macacos. Nós ainda não temos liberação dessa medicação e ela está em fase final já para liberação. E pensando em tratamento, além do que nós já falamos aqui sobre sintomáticos e cuidado com lesões, nós temos que lembrar das vacinas, né? Até 1980, por volta disso, nós tivemos vacinação ainda para a varíola humana. Provavelmente, e é o que a OMS considera, é que esses indivíduos que foram vacinados até 1980 tenham alguma proteção contra a varíola dos macacos, apesar de serem vírus diferentes. No entanto, são vacinas muito parecidas e são vírus do mesmo grupo, do mesmo gênero. Então, nós temos aí alguma proteção. Há uma vacina, sim, que já desenvolvida, mas ainda nós não temos um número ainda muito significativo para que tenha uma cobertura vacinal em massa como deveria ser. Então, a princípio, cada país, cada continente está ainda num programa de elaboração para que eles vejam a prioridade da cobertura vacinal até que cheguem essas vacinas.
Mas temos vacinas, mas vacinas é para a prevenção. Esperamos que essas vacinas cheguem logo e que elas cubram o maior número de pessoas possível. Né? Para casos mais graves, a gente tem a imunoglobulina, mas a imunoglobulina não é específica para a varíola dos macacos e nem para a varíola humana. No entanto, ela pode ser utilizada. Você, na sua visão, que é infectologista, está na área, você vê a possibilidade do Brasil, assim como fez em relação ao coronavírus, ter a sua própria vacina contra a varíola dos macacos? Eu acho que eu não vejo essa possibilidade. Primeiro que a gente já tem uma vacina porque nós tínhamos essa vacina no nosso Programa Nacional de Imunização até 1980. Nós temos bancos de cepas, né, daquela época da varíola humana, então que já estão sendo utilizadas para o desenvolvimento de novas vacinas. Então eu não vejo que vai ser necessário, porque nós já temos essa vacina no mercado, ainda não aqui no Brasil, mas já tenho certeza que o Ministério já está estudando essa possibilidade. De importação dessas vacinas? A possibilidade de importação dessa vacina, sim. Ok. Deixa eu te perguntar agora, você vive na prática clínica como infectologista. Chega um paciente com um quadro que você já nos descreveu, febre, algumas lesões cutâneas, que até que se tornem totalmente características vai um tempo. Como é que é o diagnóstico clínico? E uma vez na suspeição clínica, quais são os exames laboratoriais para a gente ratificar ou retificar essa impressão? Frente a um paciente que vem com sintomas respiratórios ou sintomas apenas com febre, é importantíssimo você perguntar sobre lesões no corpo, em qualquer local, e avaliá-lo como um todo. Exames laboratoriais da rotina não fazem diagnóstico. O importante é o diagnóstico clínico, é olhar o paciente, despir o paciente, olhar a lesão. Pode ter uma única lesão, mas é importante o diagnóstico. Como então fazemos o diagnóstico? O diagnóstico não é por exame laboratorial de sangue, o diagnóstico é pelo estudo da lesão. Então, ou com um raspado da superfície da lesão, ou com o líquido de dentro da bolha, quando tem uma pústula, quando tem uma vesícula. Então, é importante a coleta do material de dentro dessa vesícula ou dessa bolha. Ou então, quando você tem uma lesão já na forma de crosta, o diagnóstico é feito nessa crosta. Por isso, já é preconizado para o diagnóstico uma coleta de material de pelo menos 2 lesões em estágios diferentes e pelo menos 2 amostras de cada lesão. Quer dizer que a porta de entrada desse paciente pode ser um dermatologista, por exemplo? Pode ser um dermatologista, sim. Porque muitas vezes o quadro febril pode não ser tão intenso, ele dá mais valor às lesões e ele acaba procurando um dermato. E aí, em função disso, se starta todo esse processo. Isso mesmo. Qualquer profissional pode ser procurado por estar apresentando uma lesão. Um dermatologista, o clínico geral, o próprio cardiologista, qualquer clínico. Doutora, agora sim, uma pergunta que eu acho para a gente encerrar esse programa, principalmente para quem está em casa, é o seguinte: se eu tive contato com alguém que já esteja confirmado com a varíola do macaco, ou eu suspeitar que estou com a varíola do macaco, qual é o procedimento que eu devo fazer? Qual é o atendimento que eu devo buscar? Sendo o período de incubação por volta de 2 semanas, então se você tiver o contato com alguém com algum caso confirmado, ficar atento aos seus sintomas. E se aparecer alguma lesão, procurar um profissional médico
um serviço de saúde para o diagnóstico correto e já fazer o isolamento social. Bem, estamos terminando esse programa sobre varíola dos macacos. Eu quero agradecer a presença do meu colega Luísio, agradecer muito a presença da doutora Eliane, que veio nos brindar com seus conhecimentos sobre a varíola do macaco, e tenho certeza que para você em casa esse programa acrescentou muito. Espero que você tenha gostado e que esteja conosco na próxima apresentação.